Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Bom, nessa aula, como vocês puderam observar, a gente não vai tratar de nada novo, mesmo porque a gente já terminou o nosso livro lá no volume 1, né? A gente só vai começar a usar o volume 2 na próxima semana, tá bom? Essa semana a tia Vanessa vai fazer uma revisão com vocês e vou passar uma atividade que ela vai ter um cunho avaliativo. Então, vocês vão fazer essa atividade para a tia Vanessa valendo nota, tá bom? Presta atenção, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai falar sobre a revisão de tudo que a gente viu até agora. Então, vamos lá, pessoal, revisando a matéria de arte. Vamos lá? Oh, meu Deus, passou muito, gente, desculpa, tá? Porque a tia Vanessa colocou errado aqui. Mas a tia Vanessa vai colocar o certo agora. Aí, agora tá certo. Vamos lá? Bom, do passado, o passado está presente. O que quer dizer isso, o passado está presente? O passado está presente porque em tudo que a gente tem hoje, né? Tudo que a gente tem de coisas que foram inventadas, essas coisas foram inventadas no passado, tá? E a gente conserva muitas dessas coisas da nossa história para que a gente até possa entender como é que as coisas acontecem hoje. Beleza? Eu vou explicar melhor para vocês essa relação do passado com o presente no próximo slide, quando a gente vai falar de tudo que a gente tem de tradição, as coisas que a gente aprendeu e as coisas que a gente ganhou durante esse tempo, tá? Em primeiro lugar, assim, a gente precisa sempre lembrar que a arte e a história, elas andam de mãos dadas, tá? Então, sempre você vai conseguir entender o que aconteceu na arte se você souber o que aconteceu nessa história. Então, assim, as pessoas, a arte é um meio de expressão. Então, ela é uma expressão artística, corporal, né? Mas essa arte, essa expressão, ela acontece de acordo com o que está acontecendo no momento. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, com o aparecimento da escrita, a gente diz que começou a história, né? Então, os cientistas, eles dizem que a história só começa a partir do aparecimento da escrita. Antes disso, se chama um período chamado pré-história. Ou seja, nesse período da pré-história, não existe nenhum aparecimento da escrita, tá? Quando é que, então, se considera que apareceu a escrita? Não existe um consenso entre os cientistas. Alguns acham que foi em um período, outros acham que foi em outro período. O que, de fato, todos concordam é que a escrita, ela vai surgir a partir do momento que as pessoas utilizam símbolos para comunicar. Quer ver um exemplo? A gente utiliza símbolos para se comunicar. O alfabeto, os numerais, tudo isso são símbolos. E esses símbolos a gente usa para se comunicar, né? Hoje em dia a gente usa esses emojis que vocês têm, uma série de coisas. Naquela época, logo que surgiu a escrita, né, que a gente diz que surgiu a escrita, não é escrita igual a gente tem hoje. Não quer dizer que eles tinham alfabeto, iam lá aprender a ler, escrever, nada disso. Eles tinham símbolos e esses símbolos tinham significado. E aí as pessoas conseguiam entender através dos símbolos. Então, dependendo do símbolo que a pessoa fizesse, a pessoa que estava vendo aquilo ali ia compreender o que ele estava querendo dizer, tá? Então, naquela época, foi o aparecimento dos símbolos. Quando a gente aparece os símbolos, a gente começa a chamar que é um período da história. Então, começa a história e vem até os nossos tempos atuais, tá bom? Que é os tempos que vocês vivem hoje. Bom, o passado está presente. O passado realmente está presente. Olha só. Tradição e inovação. A importância das experiências não serem apagadas. Pessoal, por quê? Durante a história, várias pessoas descobriram, fizeram descobertas, fizeram estudos, né? E descobriram coisas para facilitar a nossa vida, né? Descobriram meios de obter tinta, descobriram meios de voar, descobriram como a gente pode se comunicar por um telefone, descobriram como podemos ter a luz para nos iluminar. Tudo isso foram descobertas que foram feitas durante o tempo, né? E essas descobertas, elas não podem ser apagadas. Porque senão a gente ia ter que começar cada vez, ia ter que começar tudo de novo. Até descobrir tudo de novo. A gente também não pode deixar apagadas coisas que, por exemplo, hoje a gente estuda lá os templos, né? As pirâmides,
A gente vai procurar saber o que aconteceu naquela época e tudo. Se a gente não tivesse isso, se a gente tivesse deixado destruir, não tivesse cuidado, hoje a gente não ia ter nada para poder falar. A gente ia falar, mas as pessoas não conseguiriam imaginar a grandiosidade, por exemplo, de uma pirâmide, né? Então, a gente consegue hoje imaginar, e muitas pessoas conseguem visitar e ver aquilo que está acontecendo, porque ela existe, porque a gente conserva ela, a gente não deixa apagar a memória. Então, tudo que é da tradição, a gente aprende, né? Então, a tradição de se comemorar o Natal é uma tradição, a Páscoa é uma tradição, né? Se apagasse, a gente não ia ter. A festa junina, por exemplo, é uma tradição, né? Então, a gente faz rituais assim de danças de pessoal que morava na zona rural. Então, como é que eles dançavam, as quadrilhas, o tipo de comida que eles comiam. Então, isso é uma maneira, quando a gente faz essas festas juninas, é uma maneira de manter vivo uma tradição que vem do passado, para que a gente nunca deixe morrer, para que a gente nunca deixe apagar, tá bom? Para que as pessoas possam viver também tudo isso. A importância da inovação. Pessoal, como poderíamos viver se mais nada fosse inventado? Então, olha só. A gente tem o celular, por exemplo, que é um item hoje indispensável para todo mundo. O celular, ele foi inventado, certo? Aí vem ainda aquela importância de não ser apagado. Imagine que quem inventou o celular, só aquelas pessoas usariam o celular e mais ninguém. Então, hoje a gente ia ter que inventar novamente o celular para a nossa geração. Não ia ser muito fácil. E isso demora muito, muito tempo. Então, poderia ser que a gente nem conhecesse. Para vocês terem uma ideia, a tia Vanessa, na idade de vocês, não sabia o que era um celular. Eu nunca tinha visto na minha vida um celular. Eu não tinha nem computador, né? Como eu falei para vocês já lá na escola, a tia Vanessa tinha que copiar tudo à mão, entregar para minha professora. Ou então eu tinha que digitar na máquina de escrever, que vocês nem sabem mais o que é isso. Então, naquela época, eu não tinha. Quando eu vim ter um celular, foi quando a tia Vanessa entrou na faculdade. E aí, naquela época, eu ganhei um celular da minha mãe super pesado. A gente chamava ele de tijolão. Colocava na bolsa, chegando, dava torto, de tão pesado que ele era. E ele também não era Android, igual vocês fazem hoje, de estar passando as telas, né? A gente só conseguia fazer ligação, tá bom? Então, hoje vocês têm uma inovação. O celular, ele foi inovado, né? O que é isso, inovar? É uma coisa que já foi inventada, mas a gente vai melhorar ela. Então, é importante isso? Claro. Se não fosse assim, hoje vocês não teriam Android. Hoje vocês não poderiam assistir aula, não poderiam entrar no Zoom, porque essas coisas não existiriam, tá? Então, imagine que a gente dissesse que a partir de hoje ninguém vai mais inventar nada. Vocês imaginam no futuro? As pessoas iam ser tolhidas de ter outras coisas diferentes. Se lá no passado alguém falasse assim, olha, ninguém mais vai inventar nada, já inventou. O telefone não vai ter mais nenhuma invenção. Então, a gente não teria conhecido o celular. Então, a gente sempre está em processo de desenvolvimento. E cada dia mais, aprendendo mais e desenvolvendo mais. E conhecendo novas coisas. Certo? Patrimônio cultural. Pessoal, é um conjunto de monumentos, complexos construtivos e sítios que foram considerados com especial valor histórico, antropológico, estético, arqueológico, científico e etnológico para a humanidade. A gente estudou isso também, lembra? Quando a gente estudou os patrimônios culturais? Então, os patrimônios culturais é tudo aquilo, né, que tem a ver com cultura, com coisas que a gente vai guardar para próximas gerações, para as próximas gerações entender realmente o que aconteceu no passado. Esses sítios arqueológicos mesmo, é onde ficam os locais onde a gente pode encontrar ossadas, a gente pode encontrar ossadas de dinossauros, ou a gente pode encontrar ossadas dos primatas, dos primeiros habitantes que viveram aqui na Terra, como nós. Então, esses locais, eles têm uma extrema relevância para que as pessoas possam estudar e entender o que realmente aconteceu naquela época. E até saber o que é que aconteceu. Hoje a gente sabe quais são as pinturas rupestres e como elas aconteceram e como elas eram feitas, porque esses locais, eles foram conservados, né? Então, como eles foram conservados, a gente hoje consegue ver. Mas se não fossem conservados, hoje a gente não saberia nada. Nada que foi feito naquela época. Então, daí a gente tem a importância de se manter.
e de se cuidar, tá bom? É um patrimônio cultural. Então, geralmente a gente fala assim, esse local foi tombado. Tombado aí não quer dizer que ele derrubou o lugar, não, tá? Não quer dizer que tombou, caiu, não. Não, não. Quer dizer que tombado quer dizer que não pode modificar ele, de jeito nenhum. Para que as próximas gerações consigam ver como é que era antigamente. Então, aí vocês têm até uma imagem que eu coloquei, né? Que tem as esculturas lá do Aleijadinho. E olha só, pessoal, essas esculturas estão lá e nada nelas pode ser modificado. Não pode querer passar uma coisa diferente, pintar ela de uma cor diferente, as roupas de uma cor, o corpo de outra, não pode. Porque tem que manter as características anteriores. Assim como a igreja, ninguém pode falar assim, ah, vamos trocar essas portas, vamos colocar umas portas bem bonitas de ferro, fazer isso aqui. Não, não pode. Porque senão, quando a gente for lá ver, a gente vai conseguir ver o que a gente descobriu hoje. A gente não vai conseguir entender como é que era no passado. A gente precisa entender como é que era lá atrás, como é que as coisas aconteciam. Tá bom? Então, inclusive, eu vou até contar uma coisa para vocês. Às vezes, quando vocês forem nessas igrejas bem antigas, bem antigas, bem antigas, na frente delas tem um negócio assim no chão, meio arredondado assim, que fica no chão, preso no chão com ferro, assim. E eu procurei saber numa igreja que eu fui, por que tinha aquilo ali no chão, né? E não foi tirado, imagine. Um perigo alguém passar e tropeçar, né? A gente pensa assim, mas não pode tirar, porque é patrimônio histórico. E aí eu perguntei para que servia. Então eles disseram que antigamente, como não tinha calçamento as ruas, né? Eram ruas de barro, as pessoas quando chegavam na igreja, os mais pobres, eles vinham a pé. Então, para eles entrar na igreja, eles tinham que raspar o pé, raspar nesse pedaço de ferro para tirar o barro do pé, para eles poderem entrar na igreja, né? Já as pessoas ricas, elas não precisavam fazer isso, não precisavam raspar o pé. Por quê? Porque eles vinham nos cavalos, né? Eles vinham de cavalo, vinham naquela carruagenzinha lá, os cavalos puxando eles, então eles não colocavam o pé no barro. Então eles entravam. Daí é que vem aquela expressão, pé rapado. Já ouviu alguém falar assim, ah, mas esse cara é um pé rapado. O que quer dizer pé rapado? Porque ele é pobre. E essa expressão é daquela época. Porque naquela época as pessoas para entrar na igreja, que eram mais pobres, tinham que raspar o pé nesse objeto de ferro para que soltasse o barro que estava no sapato dele. Olha que interessante. Tá vendo como a gente consegue entender um pouquinho da história com as coisas que são deixadas? Se isso já tivesse sido tirado, eu nunca ia saber. Não é verdade? Então tá. Ó, o patrimônio cultural, ele pode ser o quê? Material ou imaterial. Material é aquilo que é palpável, que eu consigo pegar, que eu consigo ver, que está ali exposto na minha frente, como, por exemplo, a igreja, uma escultura, as pirâmides, tudo isso são materiais, né? Porque eles são palpáveis, tá? E os imateriais? Os imateriais são coisas que não são palpáveis, são coisas da cultura, de tradição que foram feitas. Por exemplo, o frevo, né? Que é uma dança, o frevo, a capoeira, essas coisas são imateriais, né? A gente não consegue tocar na capoeira, né? É uma tradição. Ela é um patrimônio cultural imaterial, tá bom? Vamos para o próximo slide. Bom, aí nós estudamos também a arte rupestre. Lá na época que a gente estudou a arte rupestre, a gente viu que a arte rupestre eram os desenhos que os primatas desenhavam nas cavernas. Então, geralmente durante a noite, quando eles voltavam para casa, eles gostavam de fazer pinturas nas cavernas, dentro das cavernas. Então, eles faziam diversas pinturas lá dentro. E eles utilizavam de quê, pessoal? Eles utilizavam de tinta. Eles compravam tinta no mercado? Lembra que a tia Vanessa explicou lá para vocês. Eles utilizavam dos recursos naturais que eles tinham. Qual? Sangue de animal, folhas de árvores, flores, carvão. Eles faziam as fogueiras e sobrava o carvão, e eles poderiam utilizar para usar cor preta, né? E como é que eles faziam? Eles misturavam isso com a gordura do animal. Também eles utilizavam o urucum, que é aquela plantinha vermelha que a mamãe usa lá no Coloral para fazer comida. Então, eles utilizavam o urucum
também, e misturavam com a gordura do animal e faziam os desenhos dentro das cavernas, tá? Quando eu expliquei para vocês da arte rupestre, eu expliquei que a gente teve os períodos paleolítico e o neolítico. Então, dentro do período paleolítico, a gente tinha a idade da pedra lascada, que é quando o homem das cavernas, a única coisa que ele fazia era pegar pedaços de pedra, né? Que ficava pedra, pegava um pedaço de pedra, colocava na ponta de um pau, amarrava com cipó e ia caçar. Quando veio a pedra polida, foi quando ele começou a entender que se ele raspasse uma pedra na outra e ia raspando com o tempo, ele conseguia fazer pontas, ele conseguia fazer formatos. E aí foi o período da pedra polida. E depois veio o período do Neolítico, que foi quando eles descobriram os metais. E aí eles começaram a fundir os metais para fazer os objetos de caça. Que eu também expliquei para vocês na sala, expliquei até como é que eles faziam esses objetos. Eu acho que vocês vão lembrar. Pessoal, e como é que fazia? Pessoal, no interior dessas cavernas, eles faziam as pinturas como? Feitas por abrasão. Abrasão seria a maneira de ficar raspando, 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 até formar. Se você pegar alguma coisa pontiaguda e ficar raspando, raspando uma parede de pedra, assim, você vai deixar uma marca nela. Isso seria abrasão. Picotagem seria de batendo e picotando, certo? E pigmentos seriam eles utilizando os pigmentos que eles encontravam na natureza. Então, o que eles encontrassem de cor, eles misturavam com a gordura do animal e eles conseguiam obter uma cor para fazer os desenhos. Mas a maioria dos desenhos que eles faziam utilizavam-se da cor preta e vermelha. Principalmente, por quê? Porque o vermelho eles conseguiam facilmente do sangue do urucum, né? E o preto eles conseguiam do carvão, que eles sempre estavam utilizando, tá? Depois disso, pessoal, a gente falou sobre a arte Kusiwa. E o que quer dizer essa arte Kusiwa? É uma arte que era praticada pelos índios Wajampi, né? Então, em que consistia? Consistia em padrões gráficos usados nos corpos. Então, eles faziam esses padrões gráficos aqui e eles costumavam também pintar o corpo com esses padrões gráficos. Os adultos pintavam as crianças, né? E eles têm esse costume de pintar todos os dias. Cotidianamente, eles pintam o corpo uns dos outros e eles utilizam isso como uma tradição, tá bom? Aí, a última tema que a gente tratou foi da arquitetura, né? Das pirâmides da Pampulha. Nós falamos qual era a diferença entre uma escultura e uma arquitetura, né? E a gente até falou que a arquitetura poderia ser considerada uma arte, porque é a arte de criar algo inovador, a arte de criar uma estrutura inovadora, criar um projeto inovador que a gente não tem ainda, né? E a diferença dele com a escultura é que na arquitetura a gente tem uma maior funcionabilidade, ou seja, eu vou utilizar, se eu construir uma casa, eu vou utilizar para minha moradia, né? Eu vou ter várias, vai me proteger do frio, vai me proteger do calor excessivo, vai me proteger dos perigos, tá? Enquanto a escultura, não, ela é algo que traz uma beleza, que traz para nosso lado visual mesmo, para uma beleza do local, que vai deixar o local mais bonito, vai querer representar alguém importante, tá? Ou querer fazer algum tipo de representação, tá bom? E aí a gente falou das maravilhas egípcias, né? Das pirâmides de Gizé, que ficam lá na Grécia, e a gente falou o quê? Que fica perto do Rio Nilo também. A gente falou da Esfinge, que ela tinha o caráter de proteger, né? Na época eles achavam que ela protegia as pirâmides. E o que ficava dentro das pirâmides, nós falamos também, que eram os faraós, né? O sepulcro dos faraós. Então, lá dentro, eles guardavam os restos mortais dos faraós, bem como tudo aquilo que pertencia ao faraó, que era de extremo valor, porque eles achavam que quando ele acordasse na próxima vida, ele precisaria de todos esses objetos que ele tinha. E a gente falou do Oscar Niemeyer, que foi um dos grandes arquitetos brasileiros, que fez obras grandiosas dentro do Brasil. Uma delas essa que está aqui, tá bom? Então, ele fez obras sempre querendo levar o caráter da natureza do local. Então, eles levavam em conta a natureza do Brasil. Então, ele gostava de fazer bastante curvas. Todas as obras deles eram com bastante curva,
porque ele dizia que ele se baseava no mar do Brasil, nas nuvens do Brasil, nos contornos dos rios, tá? Então, a inspiração dele era o nosso país, o país dele também. Agora é com você. Pessoal, nós terminamos o livro do volume 1 e com uma avaliação a gente vai fazer uma atividade com o tema que a gente falou nesse bimestre. Bom, você vai poder optar em fazer uma das atividades que estão aqui abaixo. Presta atenção. Você não vai fazer as duas. Não é isso que eu quero. Eu quero que você escolha uma. Eu quero que você faça com prazer. Então, eu quero que você escolha uma para você fazer. Você pode fazer uma pintura usando os pigmentos naturais. Então, a gente vai fazer estilo os homens das cavernas, né? E aí, nesse caso, você vai usar o quê? Você vai usar as coisas naturais. Não pode usar... vai poder usar lápis de cor, canetinha, essas coisas que não são naturais. Você pode usar coloral, aquele coloral que sua mãe tem, que ele vem do urucum, que é uma coisa natural. Você pode se utilizar de folhas de árvores, por exemplo, para fazer o verde, pode se utilizar de carvão, tá? Quando você vai fazer um pigmento natural, hoje a gente não vai misturar com gordura de animal. Então, a gente mistura geralmente com cola. Então, se você pegar uma folha, por exemplo, e triturar ela bastante, com cola, você vai ter a cor verde. Então, você faz o desenho que você quer. Uma flor, se você triturar ela com cola bastante, vai ter a cor que você quer também. Tá bom? Aí você vai fazer o desenho com essas cores naturais. Ou, se você preferir, você vai fazer um projeto arquitetônico em uma folha. Tá bom? Depois vocês vão me mandar foto dessa atividade. Só da atividade, tira a foto direitinho, tá bom? Um projeto arquitetônico de um local que seria utilizado pela população. Não esqueça de desenhar a parte paisagística. Então, aqui vocês vão poder escolher um lugar, uma obra que vocês querem fazer. Vamos dizer que você queira fazer um museu, que você queira fazer uma escola, que você queira fazer um parque. Você vai escolher o que você quer fazer, tá bom? E aí você vai desenhar esse lugar, vai desenhar a sua obra arquitetônica direitinho, bem bonitinho, bem pintadinho, mas bem pintadinho mesmo. Não é tudo de uma cor só não, tá bom? Eu quero bem legal. E aí vocês vão pintar bem bonitinho e vai fazer a parte paisagística. O que você quer em volta desse lugar que você está fazendo, desse seu projeto. Combinado? Aí na próxima aula, que vai ser nossa aula pelo Zoom, vocês vão me falar o que vocês escolheram para fazer. E aí eu vou deixar vocês entregar essa atividade até a próxima semana. Tá bom, pessoal? Obrigado, beijinho.